A paz do Senhor, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês hoje. E hoje nós vamos trazer uma palavra aqui da parte de Deus para vocês. E já quero começar aqui os agradecimentos, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Dilmo dos Santos, a sua esposa, missionária Marisa Galvão. Quero agradecer também ao nosso pastor local da Igreja de Dependência. Estamos transmitindo aqui para os membros da Vila Independência. E eu só tenho a agradecer a Deus pela vida do pastor Pedro Barbosa, sua esposa, missionária Sueli. Deus possa abençoar vocês. Gente, lógico, está com muita saudade de todos. A gente não vê a hora dos cultos voltarem, né, para a gente estar junto novamente. Mas é um momento que a gente tem que passar e a gente agradece a Deus por tudo, né, até por esses momentos também. Então, creio que vai ser bênção. Fica com a gente aí, nós vamos estar falando um pouquinho da palavra de Deus. E eu quero agradecer a todos vocês que têm nos acompanhado, as outras lives durante esse período. Vários obreiros aí estão ministrando, o nosso pastor também está ministrando. Vocês fiquem ligadinhos, acompanhem, para que Deus possa falar aos vossos corações também. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre desânimo. A gente está vivendo um período muito difícil, um período de muita inconstância, e eu quero falar um pouquinho sobre desânimo hoje. Lá em 2 Coríntios 4, 8, está escrito assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Então aqui está explicando muito bem para a gente, claro que, lógico, nós somos seres humanos, mas nós não podemos ficar desanimados, apesar disso acontecer. Isso é da nossa índole, da nossa natureza, passar por períodos de desânimo. E quando a gente fala de desânimo, existem alguns fatores que a gente precisa reconhecer o estado, o que está deixando a gente desanimado, o que está deixando você desanimado. Então, pode acontecer o seguinte, você pode sentir um esgotamento emocional e pode sentir um esgotamento físico. Esses dois fatores podem trazer um desânimo para você. Então, se for do fator emocional, o que pode trazer um desânimo para você no fator emocional? Por exemplo, a ansiedade, a tristeza, a procrastinação ou a própria depressão. E isso pode trazer um desânimo profundo de você não ter coragem, não ter vontade de fazer nada. Um esgotamento físico pode ser um problema orgânico, alteração hormonal, deficiência de vitamina, entre outras coisas, ou apenas preguiça mesmo, que te deixa desmotivado para qualquer tipo de tarefa, trabalho ou atividade. Então, esses dois fatores aí acabam trazendo para a gente. E você tem que reconhecer. Você vai falar assim, tá, eu estou desanimado, mas o que está deixando eu desanimado? É o meu emocional ou é o meu físico? Então, você tem que pensar, você tem que reconhecer. O primeiro passo é reconhecer o que está te causando desânimo. Avalie quais são as causas do seu desânimo. Pode ser várias causas. Problemas financeiros, familiar, relacionamento, problemas profissionais, doença, sedentarismo, estresse, ou até por causa mesmo do esfriamento espiritual. Você tem que analisar os seus hábitos de alimentação, o excesso de trabalho, falta de descanso. Então, olha o tanto de fatores que podem trazer desânimo ao nosso corpo e à nossa mente. Então, você tem que avaliar quais são essas causas para você atacar diretamente. E o que a gente consegue? Na palavra de Deus, ela dá defesas para a gente atacar tudo isso. Fala assim, mas para tudo isso que foi falado agora há pouco, a palavra de Deus vai mostrar para mim o que eu tenho que fazer. Então, Deus vai mostrar quais são as armas que você tem que usar. E você tem que usar a palavra dele. É a palavra dele que vai te dar referência para você lutar contra todos esses fatores emocionais e físicos que pode estar acontecendo com você. A gente é ser humano, então a gente passa por momentos. A gente tem tantas pessoas na Bíblia aí, se a gente for falar de Davi, for falar de Sansão, for falar de Paulo, momentos que eles tiveram um desânimo profundo, mas com a palavra de Deus eles conseguiram superar. A Bíblia ela mostra a resposta para cada uma das possíveis causas de desânimo.
Eu vou falar algumas causas e vou falar uma referência bíblica em cima disso. Lógico, a gente não vai conseguir ler aqui todos os versículos, mas você pode aí anotar e depois você vai dar uma pesquisada e ler um pouquinho lá também e você vai entender o que a gente está falando. Falta de motivação. Então, quando eu tenho falta de motivação, você precisa ler lá em Colossenses 3, 23 e 24. Faça tudo como se fosse para Deus. Se a gente usasse isso na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida em casa, se a gente fizesse tudo como se fosse para Deus, você não faria de qualquer jeito. Isso eu passo em casa lá também, quando a gente vai receber visita, por exemplo. Aí a minha esposa Vivian fala assim, não, eu não posso receber visita com a casa desse jeito. Então ela vai lá, começa a limpa a louça, limpa a sala, limpa a cozinha e começa a limpar a casa inteira, daqui a pouco a casa está inteira limpa para poder receber a visita que está chegando. Eu creio que na sua casa também é assim. Ninguém gosta de receber visita com a casa suja. Mas basicamente você só limpou porque ia chegar a visita, senão não ia limpar. Ou seja, você está limpando a sua casa para aquela pessoa que vai chegar e você deixa ela brilhando. Agora imagine se eu fosse fazer tudo como se fosse para Deus. Você faria tudo perfeito. Você faria tudo do melhor. Você daria o seu melhor para fazer. Outro, problemas financeiros. Seja sábio ao administrar seu dinheiro e confie na provisão de Deus. Filipenses 4,19. A gente está num período de recessão muito grande, um período difícil que a gente está passando. Isso até o nosso chefe lá na empresa, ele falou assim, tenham cuidado com as dívidas que vocês vão fazer nesse período. Não é hora de fazer dívida, não é hora de fazer nada que não fuja da normalidade. Você tem que manter a sua casa, o principal lá, a água, a luz, a comida, o alimento. Não é hora de fazer conta. Ah, mas as lojas estão tudo fechadas por causa da quarentena. Tá, mas a internet está vendendo horrores aí, está aberto o site para vender por aplicativo. E tem gente com essa compulsão que está comprando muita coisa pela internet. Então, não é hora de fazer dívida, não é hora de fazer conta desnecessária. Então, os problemas financeiros eles também vão desanimar a gente, porque quem consegue dormir bem, sabendo que tem uma dívida a ser cobrada, e a gente está passando por um período difícil de recessão, de muita gente perdendo emprego, de gente fechando empresa, e a gente sabe que nós confiamos em Deus e na sua provisão. Então, por mais que esteja difícil, nós cremos que Deus ele provê e não vai faltar nada. No Salmos 23 fala que o Senhor é nosso pastor e nada vai nos faltar. E nós acreditamos nisso, que nada vai nos faltar, independente do período que a gente esteja vivendo. Falta de descanso. Não se esqueça que descansar é bíblico. O próprio Deus deu-nos exemplo. Êxodo 34, 21. A gente tem que descansar. Tem gente que acha que ficar um dia lá, um período, de perna para cima, deitado no sofá sem fazer nada, acha que é ruim. Não, lógico que não. É bom. A gente tem que ter esse período de descanso. A gente tem que ter um período de final de semana que você não se preocupe com o trabalho, com as coisas de casa, com os familiares. Você tem um tempo para você, só você e Deus, e que você descanse, que você coloque a sua cabeça no lugar, que você vá em fazer uma caminhada e fica lá sentado num banco lá, só você e Deus, e você conversando com Deus. Isso faz bem para você, para o seu corpo, para a sua mente. Falta de fé. A fé vem pelo ouvir. Ler, meditar, estudar, escutar uma música, um hino e conhecer a palavra de Deus. Romanos 10, 17. A nossa fé, ela é acrescentada por aquilo que acontece e que, assim, os testemunhos. Vamos ao exemplo de testemunho. Quando a gente está na igreja, a gente vê as pessoas contando os testemunhos de vitórias, de doença, de cura pela doença, vitórias espirituais, vitórias financeiras, vitórias. Esses testemunhos que a gente escuta aumentam a nossa fé. A gente precisa ler mais, a gente precisa meditar mais, a gente precisa estudar mais, a gente precisa escutar bons louvores, tem muitos hinos bons que engrandece a Deus, que fala da sua grandeza, isso é bom, e a gente precisa, isso faz aumentar a nossa fé. Agora, se eu ficar vendo só coisa ruim, como que minha fé vai ser acrescentada? Não vai mudar em nada, vai me desanimar mais ainda, né? Preguiça. A Bíblia adverte-nos sobre este mal. Provérbios 6, do 6 ao 11. Mês passado, na teologia, a gente estudou sobre provérbios e
E Provérbios fala muito sobre a preguiça. Ele bate várias vezes na mesma tecla, porque preguiçoso é um atraso. Quem tem preguiça para fazer alguma coisa, ele é um atraso de vida. Desanima qualquer um. Até a gente mesmo, você começa a andar muito com preguiçoso, vai ficar preguiçoso também. Então, a preguiça ela tem que ser retirada. A gente está passando um período agora que tem muita gente que não está trabalhando e que está em casa. E tem tanta coisa para fazer em casa. Eu estava comentando até com meu irmão Marcos hoje. Falei assim, nossa, tem tanta coisa para fazer em casa. Você começa a fazer, uma coisa vai puxando a outra. Eu creio que na sua casa tem alguma coisa para fazer, de serviço aí de manutenção, de limpeza, mas a gente prefere ficar sentado no sofá assistindo a Netflix ou ficar nas redes sociais o dia inteiro. Então, não deixa a preguiça tomar conta. Provérbios ele adverte. Se você começar a ler Provérbios, vai tomar um monte de tapinha na cara aí, até que ele fala para a gente usar o exemplo da formiga. E a gente quer que as coisas mudem, mas a gente não tem coragem nem de levantar do sofá e fazer. Então, não é porque você está em casa, porque você está de quarentena, que você não está podendo trabalhar ou está isolado, que você não tem nada para fazer e vai ficar deitado o dia inteiro. Eu creio que na sua casa tem alguma coisa que você possa fazer para melhorar o ambiente na sua casa. Tá? Então, tira a preguiça daí. Insegurança. A confiança em Deus traz firme segurança ao coração. Ou seja, não fique inseguro. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Então, não fique pensando no amanhã. Isso aí só vai trazer mais insegurança e ansiedade, vai aumentar, vai piorar mais a situação ainda e vai te deixar mais desanimado. Então, em Naum 1:7, leia lá o que está escrito. Então, pouca produtividade. Deixe a inatividade, faça tudo o que Deus lhe permite. Eclesiastes 9:10. Ou seja, seja produtivo, faça seu dia valer a pena. Escreva lá, pega lá um caderninho, escreve os horários que você vai fazer as atividades, coloca metas para o seu dia. Não deixa o dia aberto. Se você deixa o dia aberto, você não consegue fazer nada. O dia acaba, você não fez nada e eu creio que tem um monte de coisa aí para fazer, ou no seu trabalho, ou na sua casa, ou nos seus estudos. A gente está passando um período aí com a criançada em casa, tendo que estudar online, muita coisa mudou nesse período de pandemia, mas nós temos muita coisa para fazer e manter a atividade. Desperdiçar o tempo. Precisamos aproveitar o tempo de forma diligente. Efésios 5:16. Ou seja, aproveite seu tempo, cada minuto. Você tem alguma coisa para realizar dentro da sua atividade, dentro da sua casa, na sua igreja, com um amigo, uma conversa, aproveite esse tempo com o seu familiar, não desperdice tempo. O tempo passa muito rápido. Esse minuto que a gente começou falando aqui nessa live, ele não vai voltar mais. Essa live que você está assistindo hoje, ela não vai voltar mais. Vai ficar gravada, vai ficar no YouTube, vai ficar nas redes sociais, mas este momento nunca mais ele volta. Falta de oração e gratidão. Duas coisas importantíssimas para a vida do cristão é a oração e a gratidão também. Desenvolva comunhão diária com Deus, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18. Ou seja, não tem como, apesar da gente não estar cultuando, indo no templo, a gente não estar congregando em comunhão com os irmãos, mas nós temos que ter uma vida diária de comunhão com Deus. Lógico, falar assim, mas você consegue ter... Gente, é muito difícil, a gente sabe que é difícil. Tem dia que você não tem vontade de orar, tem dia que você não tem vontade de cantar, tem dia que você não tem vontade de ler a Bíblia. Isso é do ser humano, mas isso tem que ser um hábito. O hábito, ele é adquirido você fazendo ele repetidas vezes, até quando você não consegue ficar mais sem. Então, usa esse período que a gente está em casa, que você está isolado, você está afastado, não pode sair, não pode passear, não pode viajar, não pode ter aglomeração de pessoas. Desenvolva esse momento de comunhão com Deus. Ele é importante, isso vai fazer bem para você. A leitura bíblica e a oração. Mas eu preciso ficar orando 1 hora todo dia. Não, começa com 10 minutos, com 5 horas, 5 minutos. Depois você vai passando o tempo, você vai conseguir orar 10 minutos. Vai passando o tempo, você vai conseguir orar meia hora. Mas não fique sem fazer, não passe um dia sem fazer. Eu sei que eu também tenho que melhorar, eu tenho que pensar nisso, eu tenho que mudar muitas coisas em mim também. Mas a gente tem que ter consciência que é a gente que tem que fazer. Não vai descer um anjo do céu e orar por mim. Sou eu que tenho que fazer. Ser grato. A gente precisa ser grato a Deus, apesar da dificuldade, apesar desse tempo difícil. Mas eu creio que você está na sua casa e que Deus queira que não tenha ninguém da sua família internado ou no hospital ou passando por dificuldades.
mas você está com a sua família, você está aí, estão respirando, não estão dependendo de remédio, não estão dependendo do respirador, seja grato. E você que está no hospital agora, que está dependendo da medicina, que está dependendo dos médicos, seja grato também que Deus ele pode dar a cura. A gente crê num Deus que é o Deus da cura, que fez tantos milagres durante toda a vida. Por que ele não iria fazer agora? Deus não mudou, ele continua o mesmo antes da pandemia e depois da pandemia, ele é o mesmo. Então, oração e gratidão. Seja grato às pessoas também que estão te auxiliando, que estão cuidando. Às vezes a gente não agradece, a gente trata os nossos familiares como se eles estivessem sendo obrigados a fazer alguma coisa, lavar, passar, cozinhar, e a gente não consegue dar uma palavra de gratidão a essas pessoas que estão fazendo alguma coisa por nós. Então é importante revitalizar sua mente, corpo e coração. Então, para uma mente saudável, é preciso colocar em atividade. Elabore bons pensamentos. A gente tem escutado aí falar para a gente sair um pouquinho da TV, sair um pouquinho das redes sociais. Por quê? Porque ele acaba colocando muita coisa na nossa mente e muitas das vezes coisa que não é boa. Se você ler em Colossenses 3:2, lá vai falar assim, pense nas coisas que são do alto, não nas coisas que são da terra. Então a gente tem que assistir e ver coisas boas. Não que a gente tenha que ser desinformado, a gente tem que estar atualizado, saber o que está acontecendo no governo, orar pelos nossos políticos, pelos governantes, pelo presidente, por todos os ministros, pelo nosso governador do estado. A gente tem que fazer nossa parte, a gente tem que orar por eles. Deus que instituiu esse poder a eles estão lá porque Deus permitiu. E a gente tem que orar por eles. Só que a gente não tem que ficar vendo coisas que vão nos prejudicar, que vão encher a nossa mente de coisa ruim, e isso vai trazer um desânimo para mim, porque eu penso assim, se eu estou vendo um monte de coisa ruim na televisão, porque tem uns repórteres que eles são terroristas, tem uns jornais que vão trazer o caos. O jornal ele não vem para trazer só notícia boa, ele vem para trazer as informações reais, muitas das vezes manipuladas, a gente sabe disso, mas isso vai trazer um mal muito grande para mim. Dentro de vários estudos, psiquiatras, psicólogos, eles falam sobre o poder da mente no nosso corpo. Então, se você está envolvido com a palavra de Deus, você está envolvido com a leitura bíblica, você está escutando os louvores, não tem como você ficar ruim. Seu organismo só vai melhorar, sua imunidade vai aumentar. A gente tem base científica para isso, para falar disso. E lá em Colossenses ele falava que a gente tem que pensar nas coisas que são do alto, não só das coisas que são da terra. Estude mais, a beleza em ser um eterno aprendiz, é momento de você estar se dedicando. A gente tem muita coisa boa para estudar, tanto na vida profissional, quanto na vida estudantil, quanto na vida teológica. Então tem muita coisa para a gente estudar. Baixe arquivos que você consiga entender, que você consiga, assista vídeos no YouTube, tem muito vídeo bom, tem muito pregador bom, tem muito estudo bom, mas a gente vai para o YouTube só para ver notícia ruim, para ver coisa que às vezes nem agrada a Deus. Então, baixe, tem muito pregador aí que você vai aprender muita coisa. Não fica, lógico, não fica só vivendo dos vídeos, leia também, acompanhe, tá? Raciocine, não seja um Maria vai com as outras. Tire suas próprias conclusões. Ou seja, escutou alguma coisa, eu até vi, anteontem eu estava vendo no Facebook, agora tem o arqueiro gospel lá, que dá uma flechada gospel. Né? Gente, tem muita coisa que é heresia. A gente tem que ter um raciocínio lógico de saber o que é válido e o que não é, o que está na Bíblia e o que não está. Tem muita coisa na internet aí que a gente vê que só pela misericórdia, tanto de heresia que tem, e tem um monte de gente que vai atrás dessas coisas. Então, a gente tem que ter base, a gente tem que ter a base bíblica, o Espírito Santo nos direciona para fazer as coisas corretamente. Então, pesquise, avalie, elabore, tenha conceitos. Então, não fica indo aí, Maria vai com as outras, não. Preste a Deus um culto racional. Estamos num período que está fazendo culto nos lares. Será que você tem feito na sua casa um culto no lar? Você tem acompanhado os cultos que a nossa igreja está postando de domingo? Você tem assistido as lives da sua própria congregação? Mesmo que você seja de outro ministério, você tem lá outras congregações. Tem muitos cultos bons acontecendo nas redes sociais. Nunca teve tanto culto quanto nesse período. E a gente precisa prestar um culto racional. Então, quando você for lá fazer seu culto,
Leia lá em Romanos 12:1. Ofereça a Deus a sua vida todos os dias, mesmo que para isso seja preciso esforçar-se mais para seguir em frente. Ou seja, faça um culto que seja racional, que seja um louvor, uma leitura de palavra, que você esteja conectado com os céus diretamente. Tá? Renove a sua mente. Romanos 12:2. A Bíblia ensina que devemos renovar o nosso entendimento e não tomar formas dos padrões do mundo. Torne a sua mente renovada na palavra de Deus. Ou seja, como que eu vou renovar minha mente na palavra de Deus? Lendo a palavra dele. Não tem outro meio, não tem outra forma. A gente pode ler um livro, a gente tem muitos artigos muito interessantes que acrescentam muito, mas o mais importante é a palavra dele. Ele deixou o manual para a gente. É só a gente seguir o que está aqui e ler ela diariamente. Meditar dia e noite, conforme a sua palavra diz. Medita dia e noite, né? Que aí você vai conseguir ter essa renovação na mente, você vai conseguir pensar de outra forma, você vai conseguir ver as pessoas de outra forma, você vai ver o quanto fraco e falho nós somos. Nós não somos perfeitos, não tem ninguém perfeito, não tem ninguém que seja imortal, que seja de ferro. Todos nós falhamos, todos nós pecamos todos os dias. Igual o nosso pastor falava, levanta a mão quem não pecou hoje, né? Todo mundo peca. A gente faz isso todo dia, só que a gente tem a liberdade de falar com Deus, de dobrar nosso joelho no nosso quarto, orar a Deus e agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito. Então, renove a sua mente. Então, aqui para a gente terminar e encerrar esse momento aqui, vou deixar 5 dicas. Alimente-se bem. Então, faça o seu período de alimentos, café da manhã, à tarde, almoço, à noite, café da tarde. Lógico, a gente está com dificuldades aí, mas não fica só vivendo de coisas ruins não, que o seu organismo vai sentir isso, para você estar bem fisicamente e emocionalmente. Cultive boas amizades, cuide-se, ou seja, faça exames, vá no médico. Se você sentiu sintomas, está com dor, procura um médico. Tem gente que fica com dor aí a vida inteira e não procura um médico. Então tem que cuidar do corpo, somos templos do Espírito Santo. Mexa-se, atividade física, fazer uma caminhada, isso faz parte do cristão também. A gente tem que cuidar disso daqui, porque senão o nosso emocional não vai ficar bem. Então fazer uma caminhada, andar de bicicleta, a gente tem os irmãos aí na nossa igreja que fazem caminhada, pedalam e estão aí na atividade. Lógico, não vai evitar aglomeração aí, né? É recomendação. Mas você pode fazer alguma coisa assim, exercício até dentro da sua casa. Descanse, ou seja, tenha um cronograma de horário para dormir e para acordar, mesmo que você esteja em casa. Eu passei um período, a gente está um período também aí em isolamento, aí afastado do trabalho, e os horários vai ficando uma bagunça, você acaba ficando a noite inteira acordado, dorme de dia. Então você tem que manter a sua rotina, acordar cedo, dormir cedo, para você manter, porque logo tudo isso vai passar, a gente vai voltar para a nossa rotina, que lógico que não é fácil, é escola, é trabalho, é igreja, é uma rotina puxada, mas nós temos que estar pronto para quando tudo isso voltar. Então não deixe o desânimo tomar conta. E tenha bom ânimo. Então se anime com a palavra de Deus. E para terminar, eu deixo o 1 Tessalonicenses 5,16. Alegrem-se sempre. Então, por mais que esteja difícil, por mais nós temos a palavra de Deus aqui para nos dar consolo, para nos fortificar. Então, fique firme. Logo os cultos vão estar voltando, a gente vai estar voltando às atividades. Se Deus quiser, Ele pode permitir que isso tudo acabe a hora que Ele quiser. Tudo está na mão dEle, tudo depende dEle. O que a gente não pode é desanimar, é acreditar, continuar confiando em Deus. A gente sempre fala nos cultos, canta muitos louvores, que a gente confia em Deus. E essa é a hora de confiar. Essa é a hora de se levantar, de se erguer, levantar do sofá, levantar da cama e fazer a obra do Senhor e tentar fazer da melhor maneira possível para quando tudo isso voltar, a gente possa voltar com tudo, voltar com força e voltar mais fortificado. Então, agradeço a Deus por estar aqui com vocês esses minutos. Então, é um prazer estar aqui, espero estar outras vezes. Então, fique firme, continue se dedicando, leitura da Bíblia, oração, palavra. Mando uma mensagem aí também a todos os adolescentes lá da Igreja Independência, onde a gente lidera lá juntamente com o pastor Pedro. Que Deus abençoe todos vocês. E continue, a gente está fazendo aí lives semanalmente, de domingo, estamos tendo culto no domingo, né? Então você pode estar com a gente lá também, lógico, com as restrições, máscara, álcool gel, conforme as recomendações do Ministério da Saúde, e é importante que você esteja pronto aí para a batalha e vamos continuar orando. E nós cremos que Deus é poderoso para acabar com isso a hora que Ele quiser.
Amém? Vamos fazer uma oração para a gente terminar e eu agradeço a Deus pela vida de todos vocês. Senhor Jesus, te agradeço por este momento aqui nesta live, que o Senhor possa abençoar a cada um que esteve acompanhando, a todos os irmãos, aqueles que estão necessitados, que nós possamos tirar do nosso ser, da nossa mente o desânimo e que o Senhor possa nos fortificar a cada dia. Senhor Jesus, nós cremos na sua palavra, conforme diz que o Salmos 23, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar, e é nisso que nós acreditamos. Apesar das dificuldades, de todas as lutas diárias, de tudo isso que está acontecendo no mundo, nós cremos que o Senhor é poderoso para cuidar de nós, cuidar do seu povo e cuidar da sua igreja. Te agradecemos por esse dia, venha nos dar uma semana abençoada e que o Senhor possa estar conosco para sempre. Nós te agradecemos por este momento, amém e amém. Fiquem com Deus e até a próxima.